Olá, bora lá começar sobre as leituras de setembro. Hoje eu resolvi trazer aqui então pra vocês as minhas últimas leituras. No mês de setembro foi um bom mês de leituras, eu terminei aí 3 leituras, 3 livros físicos e 4 leituras em e-book. Dessa vez eu assinei o Kindle Unlimited, então eu li bastante no Kindle, que é uma coisa que fazia tempo que não acontecia, então foi bom pra desembolar isso aqui. Mas vamos lá, vou comentar brevemente sobre essas leituras, acho que não vai ser um vídeo muito longo, mas são leituras incríveis. Tem aqui ficção científica, romance, romance policial, então acho que são dicas bem variadas aí, pode ser que você curta. Então, continue aqui comigo pra descobrir quais livros foram esses e o que eu achei de cada um deles. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália, por aqui a gente conversa sobre literatura. Faço esses vídeos aqui de leituras do mês, né, pra compartilhar um pouquinho aí de tudo que eu li. Às vezes eu junto 2 meses, porque ficam poucas leituras, daí eu falo, vou fazer um vídeo com vários, pra não ficar um vídeo sobre uma única leitura, que às vezes acontece, mas dessa vez foi um bom mês. Eu terminei aí, né, 7 livros ao todo. E é isso, eu tava só dizendo que eu faço outros vídeos também, né? Tem vlogs de leitura, tem listas, né, de indicações pra quem curte esse tipo de vídeo. Então, te convido aí a conhecer esses outros conteúdos, caso você se interesse por livros, literatura, enfim. Espero que você goste. Então, vamos lá. O que eu li esse mês? Eu comecei o mês lendo Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Eu comentei um pouquinho sobre esse livro em vlog, né? Eu acho que a Agatha Christie virou minha autora, assim, pra intercalar leituras, sabe? Quando você tá lendo livros pesados, você tá querendo pegar uma coisa mais leve. Eu acho que agora eu vou atrás de Agatha Christie, porque eu curti bastante a leitura desse livro aqui e do anterior que eu li dela. Nesse aqui, Os Crimes ABC, o detetive Poirot, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Eu sempre esqueço, gente, porque escreve de um jeito muito diferente do que se fala, né? Mas enfim, ele recebe aí um bilhete falando que vai ter um homicídio na cidade tal, que começa com a letra A, e daí ele tem essa suspeita de que esse cara, essa pessoa, né, não se sabe se é um homem ou uma mulher na verdade, que tá enviando esses bilhetes, tem a intenção de seguir em ordem alfabética ali, cometendo esses crimes em cidades e com pessoas que têm as letras ali do alfabeto, né? Então, o primeiro realmente acontece isso, numa cidade que começa com A e a primeira pessoa que morre tem um sobrenome começado com A. E aí, a gente vai acompanhando essa investigação ali, né? A gente tem aqui uma alternância de perspectiva ali, né? Que a gente conhece um pouquinho do lado do assassino, né? E aí tem todo um mistério ali a respeito disso, né? Porque você fica, uai, já sei quem é, né? Já tá mostrando um pouco aqui quem que é esse personagem e tal. E aí, no final, assim, a resolução do caso é muito legal, muito inteligente. Eu curti bastante, fugiu bastante do que eu tava pensando que poderia ser ali. E eu curti demais a leitura disso aqui, então fica aí a sugestão pra quem gosta de romance policial. Daí, em seguida, eu li um outro livro que eu também amei, que é ficção científica, que também não é um gênero que eu leio com tanta frequência. Eu costumo ver mais filmes e assistir séries desse gênero do que ler livros, mas esse aqui me deixou bastante curiosa. Comprei recentemente, inclusive, e eu gostei muito, que é A Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro aqui foi publicado pela Intrínseca. E aqui a gente vai acompanhar a história desse personagem, que é o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Sempre esqueço o nome dos personagens, né? Não apareceu na primeira página, já me perdi, mas enfim. Jason. Tá aqui na contracapa. O Jason, ele passa por uma situação ali meio inusitada, que ele tá em casa com a família dele, daí ele sai pra poder encontrar com um amigo e na volta pra casa ele é abordado por uma outra pessoa ali, que mascarada e tal, e leva ele ali pra um galpão abandonado, e aí a partir disso a vida dele muda completamente. Ele em seguida acorda em um laboratório com todas essas pessoas estranhas ali que parecem conhecer ele, né, que estão tentando interagir com ele ali, perguntando o que aconteceu, enfim, de um jeito muito esquisito, e ele não sabe exatamente onde ele tá, o que aconteceu, cadê a família dele. E é um pouco disso que a gente vai acompanhar aqui na história, né? Ele tentando desvendar o que foi que aconteceu, quem que era aquele cara que abordou ele, né? Por que ele tá naquele laboratório, quem são essas novas pessoas que estão ali, que aparentemente conhecem ele, mas ele não as conhece. E assim, é muito, muito interessante, né? A forma como a história é desenvolvida. É aquele tipo de livro que tem uma escrita muito ágil,
Então, assim, você fica realmente preso ali, é uma história bem... É uma escrita fácil, assim, sabe? De ler, então... Zero questões ali, se realmente consegue ler com facilidade, com agilidade, fica muito curioso para poder acompanhar a história. E eu adorei, assim, eu adorei o desenvolvimento disso aqui, a resolução do caso. Fiquei realmente bem envolvida. E agora quero muito ler o outro livro do autor, que se chama Recursão, eu acho, que eu vejo muita gente elogiando, dizendo que é o melhor aí do autor, né? Tem gente que gosta mais dele do que desse aqui. Enfim, quero muito conhecer. Se você já tiver lido, me conta aqui nos comentários o que você achou, mas curti bastante isso aqui. Quero ler mais ficção científica, inclusive, que é um gênero que eu realmente curto bastante. E eu não leio tanto, eu não tenho tantos livros desse gênero na minha estante e, enfim, preciso incluir. Então, se você tiver dicas nesse sentido, pode deixar aqui nos comentários. Daí eu li um que talvez tenha sido a única decepção do mês, que era um livro que eu tinha altas expectativas, assim, achei que eu fosse curtir bastante, que é Sobre a Terra Somos Belas por um Instante, do Ocean Vuong, que é um escritor vietnamita. Nesse livro aqui ele vai trazer essa narrativa meio que direcionada para a mãe dele, meio que escrevendo cartas, contando coisas ali sobre a vida dele, para a mãe, né, que é essa imigrante que veio morar nos Estados Unidos. Então ele fala um pouco desse contexto e um pouco também da história dele, né, ele lida ali com algumas questões particulares, enfim, ele tem um amigo ali que ele conta bastante sobre a história dele, sobre o envolvimento que eles têm, e eu gostei, mas foi só ok, sabe? Eu achei que eu fosse amar essa leitura aqui, porque eu já vi muita gente elogiando. É um livro que tem uma escrita mais profunda, assim, é bem bonito, mas eu confesso que eu não curti tanto, assim, sabe? Eu acho que eu não me apeguei tanto ao personagem. Chegou alguns momentos ali do livro que eu comecei a achar um pouco chato, que eu fiquei tipo, nossa, passou, sabe? Enfim, não sei, não me envolvi tanto, não curti tanto quanto eu esperava. Infelizmente, foi só ok. Mas é um livro que tem uma proposta bem interessante, gosto bastante do título desse livro, que eu acho muito bonito. Mas infelizmente não funcionou tão bem pra mim. Mas li outros livros que eu curti bastante aqui no Kindle. Deixa eu ver se eu consigo pegar a capinha deles aqui pra mostrar pra vocês. Eu li 2 romances românticos mesmo, que é um gênero que não tem funcionado muito pra mim. Eu já li bastante em outros momentos da vida, mas recentemente não tem... Minha frente tá toda torta. Recentemente não tem funcionado muito bem pra mim. Eu li de uma autora bem conhecida recentemente, que era... Esqueci o nome da autora, mas o livro é Louco por Livros, que eu achei que eu fosse curtir bastante e tudo, e achei um porre. Fiquei, nossa, que preguiça. Mas aí agora eu acho que eu descobri uma autora que escreve de um jeito que eu consigo realmente me envolver, que eu acho que ela trouxe os personagens de uma forma bem legal. Eu gostei bastante do desenvolvimento, porque uma coisa que me cansa bastante, assim, nesses livros é ficar com preguiça, assim, dos personagens, sabe? Personagens que às vezes são adultos e que agem como adolescentes, ou as histórias que tem uns ganchos, assim, uns clichêzinhos muito mal desenvolvidos, sabe? Eu amo clichê, acho que tem que ter clichê nessas histórias, mas quando é preguiçoso, sabe? Um desenvolvimento muito preguiçoso, me cansa um pouco. Ou então falta de desenvolvimento, enfim. As últimas experiências que eu tive me pegaram muito nesse sentido, e daí eu curti bastante essas 2 leituras, que foi Para Sempre Seu e Parte do Seu Mundo. A escritora é a Abby Jimenez. Deixa eu tentar colocar a capinha aqui pra mostrar. E eu curti muito os 2 livros. O primeiro, que é o Para Sempre Seu, vai contar a história aí da Brianna e do... Já esqueci o nome do personagem. Gente, muito difícil lembrar o nome dos personagens, né? Eu abri a capa e agora tô voltando pra parte de trás pra lembrar o nome do personagem. Jacob. Ele chama Jacob. Mas aqui, ó, a capinha do livro é essa daqui. E aqui a gente tem a história aí da Brianna, que ela tá terminando um relacionamento, ela tá se divorciando, e ela também tá prestes a assumir um cargo de liderança ali dentro do hospital que ela trabalha. E aí o Jacob é esse novo médico que chega ali, ninguém conhece muito bem dele, ele chega pra trabalhar nesse hospital e ele meio que é cotado ali pra substituir o chefe, né, que é justamente o cargo que a Brianna tá tentando obter.
né? E aí a gente vai ter aí uma interação entre os dois, né? Descobre-se no fim que houve um mal entendido ali em certas comunicações. A gente tem uma interação bem legal que acontece por meio de cartas, daí o nome pra sempre seu, né? Que é justamente essa despedida ali da carta, né? Então eles têm esse tipo de interação e o Jacob é um personagem que ele tem ansiedade, ele é um cara mais introvertido, então ele não é, né, essa pessoa super aberta ali. Então a autora vai trazer um pouco desse contexto ali que eu achei muito, muito interessante, porque eu achei que ela desenvolveu isso de uma forma muito cuidadosa ali, realmente faz muito sentido, ela não levou para um lado muito estereotipado, ela trouxe situações reais ali, ela trouxe de uma forma que fez muito sentido, sabe? Me pareceu muito coerente. Outro tema que ela aborda nesse livro aqui, que eu também achei muito legal, é sobre a questão de doação de órgãos. De novo, a forma como ela traz é muito cuidadosa. Ela traz o desenvolvimento do personagem ali que passa por isso, né, de uma forma muito interessante. É claro que tem ali, né, alguns clichêzinhos que vão envolver toda essa narrativa, mas eu gostei bastante, né, dessa abordagem dela de temas mais sensíveis, mais sérios ali, que ela conseguiu desembolar ali dentro da história, né, dentro desse romance, né, que é o foco principal do livro aqui, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito interessante. E claro, o romancezinho aqui, né, o envolvimento dos personagens é maravilhoso. Eu achei que a construção foi muito boa, os personagens são muito bons, eu gostei muito dos dois, assim, eu me envolvi com a história dos dois. Eu acho que isso, pra mim, nessas histórias, assim, de romance, isso é muito importante, porque se eu não gosto de um dos personagens, eu acho, tudo fica meio, não faz sentido, sabe? Então eu curti muito, muito mesmo, o desenvolvimento da história também é muito bom, enfim, maravilhoso. Recomendo bastante pra quem aí tá procurando um romance e também tem essa dificuldade aí de gostar, talvez, porque eu já conversei com algumas pessoas que também estão nesse mesmo momento que eu. Fica aí a sugestão, talvez essa autora seja uma autora que vale a pena dar uma chance. E daí o outro livro dela que eu li, que também tá disponível no Kindle Unlimited, vai trazer a história aí da Alexis e do Daniel. E aqui a gente tem um clichêzinho que é a patricinha da cidade grande que vai conhecer o fazendeiro bonitão que mora ali no interior. No caso aqui ele não é fazendeiro, ele é carpinteiro. E ela é médica, né? Ela nem é tão patricinha assim, mas assim, sabe? A vibe do livro é muito esse clichêzão. Eu confesso que no começo eu não curti tanto, porque eu tenho um pouco de preguiça dessas historinhas assim, da riquinha com um cara mais pobre, enfim, a forma como se desenvolve normalmente me decepciona bastante, mas felizmente a autora conseguiu fazer isso de uma forma bem interessante aqui. De novo, ela traz alguns temas ali, né, alguns desenvolvimentos de uma forma muito madura, muito coerente. Acho que fez muito sentido pra narrativa, e a resolução da história é maravilhosa, assim. Eu fiquei o tempo todo pensando, mas como que isso aqui vai se resolver? Como que esses dois personagens vão de fato ficar juntos e fazer sentido, sabe? Porque é aquela coisa que parece muito, muito distante, personagens de muito diferentes, e daí, normalmente, a resolução é muito boba, né? Uma coisa que na prática, assim, não funcionaria tão bem, enfim. Mas eu gostei bastante do desenvolvimento da história, acho que eu acabei me envolvendo e gostando mais dos personagens, assim, à medida que a história foi passando. Não foi... Aqui foi diferente, né? Porque eu acho que no outro eu curti os personagens logo de cara, né? Achei o desenvolvimento incrível ali logo de início. Mas esse aqui demorou um pouquinho pra me pegar. Mas, no fim das contas, a autora realmente sabe construir muito bem as histórias. Essa capa aqui é até bem bonitinha, que no Kindle a gente não consegue ver, né? Mas ela, coloridona, é bem bonita. E, enfim, curti bastante essa história. Uma coisa que é legal dos livros da autora é que a narrativa vai alternando pelo ponto de vista da mulher e do homem. E eu achei isso muito bom, porque a gente não fica preso ali naquela história por uma perspectiva só, que às vezes é uma coisa que eu acho que atrapalha também, porque você fica ali naquele personagem que às vezes vai ficar remoendo as coisas, ou ficando tipo, ai, as coisas não estão acontecendo. Enfim, a gente não sabe muito bem o outro lado, e daí fica aquelas suposições, né, aquelas percepções ali, que enfim, você sabe que não faz sentido, porque pelas interações que estão rolando ali, você vê outra coisa acontecendo, mas o personagem fica naquela ali, e isso me cansa tanto. Enfim, isso é o tipo de coisa que eu achei que funcionou muito bem, que a autora trabalhou bem aqui, que é essa alternância entre os dois pontos de vista, que fez super sentido. Nos dois livros aconteceu isso.
E depois de ler esse segundo aqui, eu percebi que tem uma interação aí entre as histórias, né? Porque a personagem do livro anterior, ela aparece aqui, né? E aqui, de novo, a personagem é médica, então tem todo esse contexto ali de hospitais, né? Bem Grey's Anatomy, só que com livros aqui. E, enfim, achei bem legal, quero muito ler outros livros da autora. Infelizmente, eu não tenho mais nenhum no Kindle. Eu vi que vai sair um outro lançamento dela por aqui. Eu não sei se tem já algum outro, enfim. Não fui atrás porque eu não queria comprar e vou ficar esperando agora aparecer no Kindle Unlimited pra me ler. Mas, enfim, curti bastante essas duas leituras. Fiquei feliz de ler dois livros desse gênero, assim, porque realmente fazia tempo que eu não me envolvia e eu já tava desistindo dessas narrativas, porque eu tentei começar alguns outros que eu não terminei e que eu falei, tipo, nossa, eu acho que esse tipo de leitura não é pra mim. Mas esses dois aqui funcionaram bastante, então tô bem feliz de ter descoberto essa autora. Daí os outros livros que eu li foi mais dois agora, né? O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes, que é a roteirista, né, a criadora aí das séries Grey's Anatomy, que eu acabei de citar. Eu esqueci o nome das outras séries, porque eu só assisti Grey's Anatomy. How to Get Away with Murder e Scandal, eu acho, que são as séries que ela criou aí, que são séries de muito sucesso, enfim. Daí esse livro dela aqui, que é um livro de não ficção, ela vai falar sobre esse ano que ela disse sim. Tem como subtítulo aqui, Como Dançar, Ficar ao Sol e Ser a Sua Própria Pessoa. É um livro bem nessa vibe de autoajuda, que ela vai trazer um pouco aqui dessa história dela. Ela fala que ela sempre foi uma pessoa que chegou um momento ali da vida dela, né, na verdade, que ela foi essa pessoa que estava dizendo não pra todas as possibilidades, todos os compromissos, todas as interações que ela podia ter ali, né? Ela estava vivendo só no fluxo ali, fazendo o que ela tinha que fazer por obrigação, mas não se envolvendo de fato nessas outras oportunidades, enfim. E daí essa coisa surge pra ela ali numa conversa com a irmã, e daí ela percebe que ela precisa dizer mais sim. E daí ela se compromete a dizer sim durante um ano todo. E é nesse livro que ela vai trazer um pouco de algumas histórias, alguns contextos, né? Desses momentos que ela disse sim, de momentos que ela disse sim com muito medo, né? Com muito receio ali, porque, enfim, eram coisas que ela não queria fazer, né, de certa forma, e no fim ela vai trazer ali as reflexões que ela teve a partir dessas situações. Eu gostei bastante, assim, do livro. O início me pegou bastante, porque ela traz esse desenvolvimento ali. Ela tem uma escrita bem conversa, assim, sabe? Então é uma coisa bem falada. Eu nunca ouvi a Shonda, mas eu imagino que se eu ver uma entrevista dela, eu vou conseguir ler isso aqui ouvindo ela falando, sabe? Porque é de um jeito bem formal, assim mesmo. Eu confesso que chegou uma partezinha do livro, assim, que eu já... Não sei, eu acho que eu tinha me cansado um pouco, achei que não tava mais tão interessante, mas é uma reflexão bem legal. Eu acho que ela traz alguns exemplos aqui, algumas situações que são bem interessantes, né, de se pensar ali, né, talvez você também seja essa pessoa que fala muito não pras coisas, que tem essa dificuldade de participar dessas coisas, que tem medo, né, que vão causar esse sentimento ali, né, esse receio que pode acontecer. E daí, enfim, ela mostra um pouco como ela teve coragem pra fazer essas coisas, e parte disso foi justamente definir que ela diria sim pra tudo isso. Então, achei bem legal. De novo, esse tá disponível no Kindle Unlimited. Peguei ali meio aleatoriamente e acabei curtindo a leitura. E daí, a última leitura que eu fiz no Kindle, também um livro nessa vibe de autoajuda, aqui de uma autora que eu gosto bastante. Eu já li uns outros livros dela, que eu curti muito. O meu Kindle deu uma travada aqui agora. Mas o livro se chama Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. Ela tem, inclusive, uma palestra que tá disponível na Netflix. Tem alguma coisa sobre coragem também. Talvez seja isso, a coragem de ser você mesmo. Enfim, sei lá. Que é muito bom. Eu gosto muito da autora porque ela é uma pesquisadora, né? Ela traz ali nos livros dela um pouco das pesquisas que ela fez, e ela é uma pessoa que pesquisa sobre esses temas, sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre esses sentimentos, assim, e a forma como ela faz as pesquisas, como ela traz todas essas questões, é muito interessante. Então eu gosto muito mesmo do desenvolvimento que ela traz pra tudo isso. E aí nesse livro aqui, ela vai falar um pouquinho, né, dessa questão de pertencimento,
sobre como as pessoas estão sempre em busca de fazer parte ali, né, de grupos, né, grupos sociais, fazer parte da família, fazer parte do grupo de amigos, fazer parte da sociedade de um modo geral, e como que isso tem se tornado muito difícil nos últimos anos. Ela traz um pouco desse contexto de polarização política, que eu achei muito interessante a forma como ela desenvolve aqui, os exemplos que ela traz, né, dessa dualidade ali, dessa incoerência às vezes, né, na forma como as pessoas defendem as coisas. Ela também fala um pouco sobre o impacto que a internet, né, que as redes sociais têm nesses debates, nessas conversas, porque acaba limitando muitas coisas, acaba tornando as coisas muito simplificadas ali, dificultando um pouco, de fato, a conversa em si, né, que são conversas às vezes muito complexas, muito difíceis, e que precisa de um certo envolvimento ali, né, uma disposição de ambas as partes para que aquilo seja, de fato, discutido, né, de uma forma interessante. Acho que eu não mostrei a capinha, né, tá aqui. E ela traz tudo isso embasado em pesquisas, ela traz vários exemplos, pesquisas de outras pessoas, inclusive, além da própria, que ela fez, né, para desenvolver, para chegar nessas conclusões. E, enfim, eu amei essa leitura. Gosto muito sempre dos livros dela, gosto muito da forma como ela escreve, como ela resolve contar as coisas, porque ela traz um pouco desse envolvimento pessoal também, que eu acho bem interessante. Ela traz exemplos ali da vida dela, da família, contextos ali, né, enfim, que ajudam a exemplificar o que ela tá trazendo, né, e eu acho que torna tudo ainda mais coerente, justamente porque ela tá mostrando que ela também tem exemplos ali, né, para poder validar aquilo que ela tá trazendo, né, além da pesquisa em si, que eu acho que é o que reforça ali, é o que faz ser mais interessante os livros dela, porque eu particularmente não gosto tanto de livros de autoajuda que são nessa pegada de, tipo, frase pronta, sabe? Aquela pessoa que tá ali só meio coach, só falando algumas coisas, faça isso, faça aquilo, nananana. Enfim, ela não, ela traz reflexões ali, ela não tá... o livro não tem essa pegada, sabe? De tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela tá trazendo, olha, pertencimento é isso, né? A coragem é isso, o ser você mesmo pode ser isso, isso e isso, e daí ela vai trazendo exemplos, contextos ali, falando um pouco do resultado da pesquisa dela, de como as pessoas trouxeram essa questão para ela, né, do que elas consideravam isso para ela ter chegado nessa conclusão. Então, é bem interessante, acho que traz reflexões ali muito interessantes. Foi um livro que me envolveu bastante, é um livro curtinho até, que tem 174 páginas, mas é bem legal. Curti bastante. Então, tá aí as 4 leituras que eu fiz no Kindle. De novo, todas elas disponíveis na assinatura do Kindle Unlimited. E foram isso. As minhas leituras aí do mês de setembro. Li 7 livros. Gostei muito de todos eles, com exceção aí do Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, que foi só ok. Mas foi um bom mês de leituras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum desses livros, o que você leu aí em setembro, né? Compartilha aqui comigo, quem sabe não seja aí uma boa indicação para que eu leia nos próximos meses. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, se você ainda não for inscrito. E é isso, ficamos por aqui. Até mais!